Olá, Ricardo Alencar da Escola Aprender. E hoje a gente vai falar de um assunto muito utilizado na matemática, que é o MMC, o mínimo múltiplo comum, e o MDC, o máximo divisor comum. Apesar de parecidos, eles têm conceitos completamente diferentes. Se você prestar bem atenção, um fala do mínimo, tá? Mínimo, o menor múltiplo, tá? O menor múltiplo. Quando é o menor múltiplo, então a gente tem que prestar bem atenção que é múltiplo. O outro fala do máximo divisor, o máximo que divide, tá bom? Então vamos ter um exemplo aqui bem legal. Por exemplo, vou pegar aqui, ó, o menor múltiplo comum de 40 e 60, tá? Como é que vai ser o menor múltiplo? Tem várias formas de você resolver. Por exemplo, você pode resolver fazendo isso aqui. Quem são os múltiplos de 40? Ora, é a tabuada do 40. 40 vezes 1 é o próprio 40. 40 vezes 2, 80. 40 vezes 3, 120. Depois, 160. Depois, o 200. Depois, aí você vai embora. Aí, se você quiser pegar o múltiplo de 60. Vamos pegar o múltiplo de 60. 60 vezes 1, 60. Vezes 2, 120. Vezes 3, 180. Vezes 4, 240. Vezes 5, e aí vai embora. Eu vou parar aqui porque a gente já encontrou o múltiplo, que é comum e é o menor entre eles. Significa que é o único? Não. Mas tem um múltiplo de 40, que é 120. Tem um múltiplo de 120. Vai aparecer lá na frente o 240. Depois vai aparecer mais na frente o 360. E assim vai. Aqui a mesma coisa. Em algum momento vai ser o 240. Em algum momento vai ser o 360. E eles vão ter vários múltiplos em comum. O que é legal aqui? É você perceber que o menor múltiplo entre eles, é o 120. Mas e se eu quisesse saber o maior divisor? Aí muda de questão. Porque ao invés de eu procurar os múltiplos, eu vou ter que encontrar os divisores. Os divisores de 40 e os divisores de 60. Quem divide o 40? Aí você vai ter que encontrar os divisores de 40. Então, o 2 ele divide o 40, o 4 divide o 40, o 8 divide o 40, aí vamos lá para outro, o 10 divide o 40, quem mais? O 20 divide o 40, o próprio 40 divide o 40, mas eu não vou colocar agora. Deixa eu ver, o 3, não. E aí, por enquanto eu vou deixar aí, tá? Vamos lá para o 60. Quem é que divide o 60? Quem divide o 60? Vamos deixar aqui o 40, que eu acabei esquecendo, tá? Tá faltando algum... sim, faltou o 5, eu acho que... então faltou o 5. Vou colocar aqui. E uma coisa que é legal, que eu não vou colocar, porque para não perder tempo, mas o 1 divide todo mundo. Mas a gente não vai usar porque ele não é o nosso... Ele é a exceção, porque o 1 não vai adiantar para as situações que vamos utilizar o MMC e o MDC. O 1 ele não resolve. Então, quem é que divide o 60? O 1, o 2, o 3, 4, 5, 6. O 4, 5, 6. Quem mais? O 10, o 12, o 15, o 20. O 10, o 12, o 15, o 20. Acho que 30. Acho não, né? 30 e o 60. Então, repare. Eu peguei aqui os divisores, tá? Se eu peguei os divisores, qual é o maior divisor que tem entre eles? Porque o 2 divide os dois, mas não é o maior. O 4 divide os dois, mas não é o maior. O 10 divide os dois, mas não é o maior. O 20 divide os dois. E sim, o 20 é o maior divisor comum entre eles. Então, qual é o conceito?
o menor múltiplo entre dois números, você vai encontrar o menor múltiplo entre eles, tá? Mas existem outros múltiplos, tá bom? Existem, mas o menor é o mínimo múltiplo comum. E qual é o máximo divisor comum? O maior divisor comum, nesse caso aqui, é o 20. Mas é o único? Não. E podem existir outros divisores comuns. Nesse caso aqui, o 2, o 4 e o 10 são divisores comuns. Mas o maior é o 20, entre 40 e 60. Então, o MMC entre 40 e 60 é 120. O MDC entre 40 e 60 é... Tá aí a resposta, 20. Entendeu? Eu vou dar outras técnicas em outro vídeo de como você localizar e como você encontrar qual é o MMC e qual é o MDC. Vão ser pelo menos 2 ou 3 técnicas bem interessantes. Acompanhe, se inscreva e até a próxima.